Como posso saber se Deus me perdoou? O que é arrependimento? Eu continuo pecando. E agora? Deus ainda me perdoa? Me arrependi e pedi perdão, mas ainda me sinto culpado. Deus me perdoou? O que é arrependimento na Bíblia? E essa última pergunta eu vou dividir ela em duas principais atitudes que vai te ajudar a verdadeiramente sentir o verdadeiro arrependimento genuíno em seu coração. E você se livrará de uma vez por toda desse sentimento e dessa angústia de culpa que você sente. Se você tem algumas ou as principais dessas dúvidas que serão esclarecidas no vídeo, fique até o final, tá bom? Esse vídeo eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Não só vai ajudar você, como também vai ajudar muitas outras pessoas que sentem o sentimento da culpa e não sabe como se arrepender ou se Deus ainda os perdoou. Amém? Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, curta, comenta, compartilha. Muitas outras pessoas serão abençoadas através de sua ação de graça realizadas aqui no vídeo. Amém? Vamos lá então. Como posso saber se Deus me perdoou? Se você se arrependeu e pediu perdão a Deus, então Ele perdoou os seus pecados. Para quem aceita Jesus como seu verdadeiro e genuíno Salvador e se arrepende, todos os seus pecados estão perdoados. Não precisa viver mais no sentimento da angústia e da culpa. Isso diz Romanos 8, 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Se verdadeiramente você sentir o arrependimento genuíno em seu coração, todos os seus pecados foram-lhes perdoados. O que é arrependimento? Se arrepender é saber que você fez algo errado e o que você fez é uma coisa ruim. A pessoa que se arrepende quer mudar e reparar o seu erro. Não é apenas sentir culpa, mas é também mudança de atitude, mudança de vida. A Bíblia diz que Deus se alegra com alguém que se arrepende dos seus pecados. Porque quem se arrepende está pronto para mudar de vida e abraçar a Deus e viver um verdadeiro relacionamento íntimo e espiritual com Deus. Aí Deus perdoa seus pecados e ajuda a se livrar deles. Isso diz o livro de Lucas, capítulo 15, verso 10. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos por um pecador que se arrepende. Eu tenho certeza que você já ouviu falar que os anjos fazem festa no céu quando um pecador se arrepende. E quando você se arrepende também dos seus pecados, os anjos também se alegram no céu e fazem festa por ti. Eu continuo pecando. E agora? Deus ainda me perdoa? Sim, se você estiver verdadeiramente arrependido. Paulo diz no livro de Romanos, capítulo 7, verso 14 e 25, que ele quer fazer o bem, mas continua fazendo o mal. Essa é uma luta que todos nós temos, pois não somos perfeitos ainda. Isso diz Romanos 7, 14 a 19. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E, se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo fazê-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero, este continuo fazendo. Alguns pecados são fáceis de deixar para trás quando nós nos arrependemos. Outros levam tempo e trabalho para ficarmos libertos totalmente. O mais importante é a nossa atitude perante o pecado. Quando você comete o pecado, você pode desistir e deixar continuar ou viver na prática do pecado. Ou também você pode lutar para reparar os seus erros. Isso diz Romanos 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mesmo que você falhe, se você continuar lutando e confiar em Deus para te dar forças, um dia você será verdadeiramente liberto. Essa é a verdadeira, agradável e perfeita vontade de Deus, que você se arrependa e se sinta verdadeiramente livre nele. Arrependir-me, pedir perdão, mas ainda me sinto culpado. Deus me perdoou? Sim, Deus te perdoou, mas o diabo tenta te acusar para que você não se sinta perdoado e caia novamente. Quando você se arrepende, mas ainda se sente culpado, você deve rejeitar esse sentimento, porque é enganador. No livro de Romanos, capítulo 8, verso 33 e 34 diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Jesus Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita do Pai, e também intercede por nós. É Jesus Cristo que intercede junto ao Pai por nós,
para que nós possamos ter uma vida verdadeiramente libertas em Cristo Jesus. Às vezes não conseguimos deixar o pecado para trás porque ainda falta consertar alguma coisa com alguém, por exemplo. Pedir perdão a outra pessoa pode ser difícil, mas ajuda você a se livrar verdadeiramente da culpa. Por outro lado, poderá ser que você precise também se perdoar. Isso diz Mateus capítulo 6, verso 12. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. E é ainda possível que você precise perdoar a si mesmo. Se Deus perdoou, por que você não deve se perdoar? Então se perdoe. Você precisa rejeitar esse sentimento de culpa, arrependimento e angústia que está em seu coração. Agora vamos para o último tópico, que eu vou dividir em duas principais atitudes que você precisa tomar para verdadeiramente entender o que é arrependimento na Bíblia. O que é arrependimento na Bíblia? Arrependimento é uma mudança de atitude. A pessoa que se arrepende muda de ideia e decide viver de forma diferente. A salvação acontece quando a pessoa se arrepende dos seus pecados e vira a sua vida para Deus. Arrependimento significa mudar de direção ou mudar de pensamento. Deus nos ajuda a chegar ao verdadeiro arrependimento. Isso diz 2 Timóteo capítulo 2, verso 25. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Então é a própria palavra de Deus quem te leva ao verdadeiro conhecimento da verdade, ao verdadeiro conhecimento do arrependimento genuíno. Então na Bíblia, arrependimento e é agora que eu cito as duas atitudes que você precisa tomar para que você sinta verdadeiramente um arrependimento genuíno. Arrependimento na Bíblia é, primeira atitude, reconhecer o seu pecado. Você precisa reconhecer o seu pecado, que é o primeiro tópico para a mudança acontecer. Reconhecer o seu erro. Para se arrepender, a pessoa precisa entender que pecou. Todos pecam. A pessoa que se arrepende fica triste porque entende que o pecado é errado e que magoa o coração de Deus. E por isso, o sentimento de arrependimento lhes faz pedir perdão. Isso diz 2 Coríntios, capítulo 7, 9 e 10. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim o arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Então você precisa verdadeiramente sentir-se arrependido. Segunda atitude que você precisa tomar para sentir o verdadeiro arrependimento: mudar de vida. Arrependimento não é só ficar triste por causa do pecado. Arrependimento é também decidir mudar de vida. Quando alguém se arrepende, ele decide abandonar o pecado e viver para Deus. Não se contenta com o pecado. Quer fazer o que é certo e agradar a Deus. Isso diz Romanos 2, 6 e 8. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscaram glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Todo e qualquer tipo de pessoa que segue a injustiça e rejeitam a verdade de Deus e o verdadeiro arrependimento, haverá ira e indignação de Deus para com estes. Este foi o vídeo de hoje. Eu espero que essas dúvidas tenham te alertado, tenham te ajudado e tenham te ensinado um pouquinho mais, tá bom? Deus abençoe. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sino das notificações, curtir, comentar, compartilhar. Muitas outras pessoas serão abençoadas através de sua ação de graça realizada no vídeo. Deus abençoe.